de João, capítulo 1. Semana passada nós iniciamos com uma introdução, para a gente ter uma visão panorâmica do livro, para a gente entender como ele foi escrito, mas hoje nós vamos adentrar o capítulo 1 e agora seguir essa sequência. Então, mantenha aberto aí, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus graça nesta hora. Deus e Pai Celestial, aqui estamos nós, Senhor, com a Tua palavra em mãos, de pé, reverenciando a Tua santa palavra, pois cremos que ela é a Tua voz, a Tua vontade e a Tua revelação para nós, Senhor. Então, nesta noite, nos abençoa, nos ensina, nos fortalece, ó Deus, venha, Senhor, trazer consolo, conforto ao nosso coração, transformação, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nos submetendo a Ti, a Tua palavra, a Tua voz. Fala, Espírito Santo de Deus, conosco, guia-nos a toda a verdade, Senhor. Usa-me como vaso, instrumento, eu me coloco em Tuas mãos, Te agradecendo e Te louvando junto com a Tua igreja, no nome santo de Cristo Jesus, e que todos digam amém. Você pode se assentar, toma no seu lugar. Bem, gente, depois de ter feito aquela introdução, a única coisa da introdução que eu queria deixar, relembrar, é que João, ao escrever esse evangelho, esse livro, ele tem por alvo provar que Jesus é o Filho de Deus. Provar no sentido de dar indícios, de dar à igreja argumentos, de tudo que ele viu, presenciou junto com os apóstolos, para que mostrava que Jesus era realmente era Deus que veio em carne, é o Filho de Deus, porque estavam heresias se levantando, então era necessário ter um tratado, algo que mostrasse, que desse base para a defesa da fé. Então a gente, ao ler João, diferente dos 3 outros evangelhos, que mais tratam de quase que uma biografia, narrando a vida do Senhor, o seu ministério, fatos, a gente vê muita similaridade entre os 3, eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque tem essa sinopse, esse resumo da vida do Senhor, do seu ministério, mas João ele vai adentrar por um outro caminho, e a gente falou sobre isso, sobre essa diferença, porque o alvo dele não é falar do nascimento de Cristo, não é falar de certas coisas que os outros abordaram. Ele vai no ponto de mostrar a divindade, a identidade do Senhor Jesus. Então vamos ao primeiro trecho, de 1 a 18, nós até lemos semana passada, mas vamos ler novamente. No princípio era aquele que é a palavra, ou em algumas traduções, o verbo. Isso é importante. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, que no caso João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João Batista dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim,
é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém? Bem, vamos lá. Primeiro, João fala aqui sobre a palavra, o verbo, né? O original é logos, do grego. Essa palavra ela tem um significado muito forte. E João não a emprega à toa, ele emprega justamente porque ele está querendo mostrar a identidade, a divindade de Jesus. Esta palavra, logos, né? Verbo ou palavra, significa no grego uma força que sustenta o universo. Então, quando ele coloca isso aqui, ele já está iniciando o livro dizendo: eu não estou falando de um homem, eu não estou falando de um simples profeta, um rabino, um mestre. Não, estou falando do próprio Deus. Para que o grego, né, e os judeus que viviam fora da Judéia, da Palestina, daquela região ali, e que a maioria falava o grego, para eles entenderiam perfeitamente: opa, ele está falando de Deus. Logos, a nossa, né, é o verbo, a palavra, Deus, a força que sustenta tudo. Então João emprega isso para dar já nesse início, dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Então, tanto para os judeus quanto para as igrejas na época, a palavra, o verbo, ou no grego logos, para eles tinha um significado que era o quê? As Escrituras. As Escrituras, para os judeus e para a própria igreja na época, sabia-se que era o que? A revelação de Deus. E para nós também, nós sabemos que a Bíblia é um livro teológico, um livro que fala sobre Deus. A Bíblia não trata de outros assuntos, embora tenha outros assuntos nela, mas o seu objetivo, o seu alvo é falar sobre Deus. Então, quando João diz: ele é a palavra, o logos, o verbo, opa, a palavra de Deus, a lei, as Escrituras. João está aqui de uma forma fazendo o quê? Está personificando a palavra, as Escrituras, em quem? Em Jesus Cristo. Ele está dizendo: Jesus Cristo é a personificação das Escrituras. Ele é a palavra que estava desde o início. Ele é a encarnação da revelação de Deus nas Escrituras. João está dizendo isso: olha, esse de quem eu vou falar aqui é o próprio Deus que veio em carne, em forma humana. Ele encarnou, ele se tornou como um de nós. A revelação completa de Deus que a gente acha nas Escrituras. Vocês, judeus, vocês creem que Deus se revela na lei, nas Escrituras? Sim. Igreja, vocês creem nisso? Sim. Então, eu estou falando dele. Ele veio aqui, ele esteve entre nós, ele encarnou a palavra, e nós víamos nele todas as Escrituras. Quem aceita Jesus, o que João está colocando aqui, honra plenamente a lei. Porque para o judeu, ele fala: bem, para eu honrar a Deus, eu tenho que cumprir a lei. E o que João está falando? Olha, Jesus é a lei, é a Escritura. Ele é a palavra, ele é o verbo. Então a obediência a ele, aceitá-lo como o Messias, como o Filho de Deus, é obedecer plenamente a lei do Senhor. Ele é a palavra.
Então eu não posso dizer assim, eu creio nas Escrituras e não creio em Cristo. João está dizendo, não tem como você fazer isso, porque Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o Verbo. Não há como, nele está toda essa plenitude. Aí João vai fazer algo maravilhoso. João vai fazer um certo paralelo com Gênesis 1:1. Olha como é que ele começa. Como ele começa o seu livro? Vamos lá, vai lá, versículo 1 aí. Vamos todo mundo, vou contar até 3 que todo mundo vai ler junto. 1, 2, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Só a primeira expressão. No princípio era No princípio. Como é que está lá em Gênesis 1:1? No princípio, Deus criou os céus e... Olha como ele está fazendo um paralelo com a criação. E ele vai dizer aqui, quem estava na criação? Jesus. A palavra. Ele estava lá. No princípio de todas as coisas, ele estava lá. Tudo foi criado pela palavra. Como as coisas foram criadas? Gênesis diz o quê? Que Deus chegava e falava, né? Haja isso. Pelo poder da sua palavra, tudo veio a existir. Tudo. João está dizendo, olha, esse Jesus estava lá, porque Ele é a palavra, e tudo foi criado pela palavra. Então, a vida só vem pela obediência à palavra. Ele está dizendo, a vida só vem pela obediência a Cristo Jesus, que é a luz. Aí, por que ele usa esse termo luz? Salmo 119, 105. Não vai abrir não. Lâmpada é a tua e ela é luz. Ele diz, Jesus é a luz. A palavra é a luz. Porque ele está dizendo que Jesus é a palavra. Vocês estão entendendo como ele está argumentando e mostrando, olha, eu estou falando do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Então, se você quer a vida criativa, que veio através da criação pela palavra de Deus, nós podemos ter essa vida em Jesus Cristo, agora de forma plena, abundante, porque só Deus pode dar a vida. Ele é a luz, a palavra é a luz. E aí ele vai citar João Batista, cuidado, né? Para a gente não fazer confusão com os Joões, né? João apóstolo, João Batista, né? Ele cita aqui, né? Veio João, que João é esse? João Batista. Ele não estava falando de si mesmo, ele estava mencionando João, e ele diz que João veio como testemunha. Por que ele usa isso? Porque testemunha era um conceito jurídico. Então, ele está dizendo, olha, João veio testemunhar de forma legal, jurídica, dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, ele é superior a mim. Então ele coloca a figura de João Batista, mostrando essa testemunha. E aí ele faz essa ligação, por quê? Porque para o judeu, ele crê que um dia, até hoje ele ainda crê nisso, que um dia o povo de Deus, e até isso chegar, até que haja o reino messiânico que eles estão esperando, eles não acreditam em Jesus como Messias, estão aguardando. Eles acham que até lá, e principalmente durante o reino messiânico, o povo de Deus é a testemunha de Deus na terra. Então João vai tocar nesse ponto. Olha, João Batista veio para testemunhar. Vocês não são o povo de Deus, que diz que a palavra de Deus diz que é testemunha de Deus na terra. João Batista testemunhou.
Então estamos falando de algo legal que tem que ser aceito. O próprio João Batista disse que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E para os judeus, os gentios estavam nas trevas. Só quem tem a luz é o povo de Deus. Então ele diz, olha, ele é a luz. Se eu não estiver em Cristo, se eu não estiver na palavra, no verbo, eu não tenho a luz, eu estarei tanto nas trevas quanto os gentios. Ele é a verdadeira luz, mas ele vai dizer que o mundo não reconheceu Jesus, o mundo não reconheceu o verbo, o mundo não reconheceu a palavra, as escrituras que estavam entre eles. As pessoas não reconheceram. As pessoas disseram, não, isso aí é mais um maluco falando alguma coisa ali, como até hoje. Se você vai falar de Jesus, muitos vão dizer, não, você está maluco, isso é coisa de gente doida, gente que tem que fazer da vida, né? Eu estou muito ocupado, tenho muitos problemas, tenho que trabalhar, esse negócio de nada, né? O mundo não reconhece Jesus como a própria palavra. E João vai mais, ele está aqui mostrando que o próprio Israel rejeitou a lei. E isso não foi porque ele só rejeitou Jesus, não. No passado, Israel já tinha rejeitado a lei. Nós lembramos o que o Antigo Testamento narra. Israel primeiro caiu, o reino do norte. Por quê? Porque abandonou a palavra do Senhor. Depois, reino do sul, Judá, caiu também. Por que Deus fala? Porque vocês me abandonaram a minha palavra, abandonaram a minha lei. Veio Jesus, a encarnação da lei, a encarnação das escrituras. O que os judeus também fizeram? Rejeitou. O mundo o rejeitou, mas Israel também o rejeitou. Então o que João está falando nesse primeiro trecho aqui? Aí ele vai dizer algo maravilhoso, que não importa a etnia. O povo de Deus não é aquele que é judeu por nascimento. O povo de Deus é aquele que tem um novo nascimento espiritual vindo pelo Espírito Santo de Deus através de Cristo Jesus. Esse é o povo de Deus. A todos quantos o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Não é mais pela descendência. Israel hoje não é mais o povo de Deus. A não ser que alguns deles, como existem, judeus que já se converteram a Cristo, já reconheceram, né, Cristo como Messias, eles fazem parte do povo de Deus. Mas se for grego, se for italiano, alemão, português, americano, canadense, chinês, não importa. João está falando, não é mais etnia como no ano passado. Por quê? Agora a lei veio encarnada. O próprio Deus esteve na terra. Então ele está dizendo agora é nele. Não é mais na descendência, não é mais pura e simplesmente uma obediência à lei. Não, é a fé nele. Através dele eu me torno filho de Deus. Sem Jesus, nós somos apenas criaturas de Deus. Aquela máxima que o mundo gosta de usar, todos são filhos de Deus, isso é uma heresia que foi criada, o universalismo, para dizer assim, não, todos são filhos de Deus, todo mundo, não. A Bíblia não diz isso. João é claro aqui, aqueles que recebem a palavra, recebem a Cristo, o aceitam como realmente o próprio Deus que veio à terra, esses se tornam, ganham o direito de serem filhos de Deus. Esses sim. E os demais são criaturas. São criaturas de Deus, que Deus criou. Como Deus criou os animais, como Deus criou as vegetações, como Deus criou todas as coisas, são criaturas de Deus. Agora, filho de Deus é um outro status, que tem que estar em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Só que era inconcebível para o povo naquela época a ideia do verbo, e aí a gente está falando tanto de judeus quanto de gregos. Era uma ideia inconcebível Deus, a divindade, essa força que rege tudo, logos, a palavra, se tornar carne, se tornar humano, assim como era inconcebível a ideia de um homem se tornar Deus. Então João vai mostrar justamente isso. Não, ele se tornou carne. Ele foi o único, ele fez isso, ele veio. Ele se tornou carne, o verbo se tornou carne. Mas peraí, não pode? Pode. É isso que eu vou mostrar a vocês. É isso que eu estou aqui começando a escrever. Que o verbo se fez carne, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Não, mas isso não pode. Pode. Ele pode, porque ele é Deus. Ele é o Senhor, é por isso que ele foi o único. Ele é o Filho de Deus. Então ele está tocando num ponto de choque, já para mostrar, olha, eu vou provar neste livro que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus que veio à terra. E aí o que João vai fazer, irmãos? Agora algo maravilhoso, se você quiser anotar, né? Êxodo 33 e 34, capítulos 33 e 34, anote aí. E aí você vai fazer um paralelo, eu vou fazer isso aqui, mas depois você vai ler, com esses versículos 14 a 18. Êxodo 33 e 34 e João capítulo 1, versos 14 a 18. O que o apóstolo João vai fazer? Anotou aí? Amém? Êxodo 33 e 34, João 1, 14 e 18. João está fazendo um paralelo entre esses dois. Por quê? Êxodo 33 e 34 fala de Deus entregando a lei ao seu povo. Esse texto fala sobre a revelação da lei de Deus para o seu povo. O que João está dizendo aqui? Que a revelação da palavra, da lei, das escrituras foi através de Jesus. Ele está fazendo uma lembra lá de Moisés. Vocês lembram lá que Deus deu a sua lei? Agora Deus deu a sua palavra completa, plena. Como? Jesus. Lá foram tábuas escritas pelo dedo de Deus. Agora não. O verbo se tornou carne. Deus está dando a sua palavra, revelando a sua palavra, o verbo. Outra coisa que ele está fazendo uma comparação. Lá em Êxodo, mostra que Deus manda construir um tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Né? Que era o templo móvel durante as peregrinações no deserto. Né? Então, por que eles tinham que construir o tabernáculo? Porque Deus falou, olha, o tabernáculo é o símbolo de que eu estou no meio do povo. Tanto que quando o povo parava para acampar, o tabernáculo ficava ao centro e as tribos eram divididas, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Elas ficavam em volta do tabernáculo. Quem era o centro? Deus. Quando eles levantavam acampamento para marchar, 6 tribos iam à frente, 6 tribos iam atrás, e no meio ia o quê? Tabernáculo desmontado, mas ele ia ali com a arca da aliança, porque no meio estava a presença de Deus. O tabernáculo, Deus entre o seu povo. Quando aqui João fala, no versículo 14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu. Esse verbo viveu, no original, na verdade, ele diz que Deus tabernaculou. Mas como não existe essa palavra no português, né? Deus, né? Alguém vai tabernacular, né? Então, bota bem, ele viveu. Ele estava ali entre nós, mas no original, quem estava lendo, ouvindo,
ele tabernaculou entre nós. O que aconteceu lá? O tabernáculo foi dado para que Deus estivesse entre o seu povo, no meio do seu povo. Então, Jesus tabernaculou entre nós. Lá era a Arca da Aliança, agora era o próprio Deus que estava aqui na terra. Olha como ele vai fazendo um paralelo. Ele não para aí. Moisés, lá nesse trecho de Êxodo, Moisés contempla a glória, a plenitude de Deus, né? Ele, claro que não totalmente, mas de uma certa forma Deus revela a sua glória a ele, a tal ponto que a gente lembra que ele ficava até com o rosto brilhando, né? Ele teve que uma época usar até um véu, de tanto que brilhava a glória de Deus. Mas agora, o que João diz lá, Deus revelou a sua glória, né, de uma certa forma velada, através da sua palavra, a Moisés e tal, mas agora não. Nós vimos a sua glória, porque quem estava entre nós era o próprio Deus. Vimos a sua glória. Mais ainda, em Êxodo, a glória de Deus revela o quê? A plena graça e verdade de Deus, mas era algo dentro da sua lei, dentro da sua palavra, dentro dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Deus estava ali revelando graça e verdade. João está agora falando que Jesus, ele sim é pleno de graça e verdade. A lei foi dada por intermédio de Moisés, versículo 17, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E no 16 diz: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Lá em Êxodo foi algo parcial, apenas uma amostra. Agora não. O Verbo estava entre nós e vimos a sua glória completa, plena. Ele estava ali, pleno de graça e verdade. Ele vai dizer: a lei foi dada por Moisés. Isso está lá em Êxodo 33, 34. E ele aqui vai dizer mais uma vez: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ele vai traçando esse paralelo, para que todos possam ver essa revelação, assim como lá atrás Deus se revelou ao seu povo, mas de uma forma ainda obscura. Agora era a plena revelação. Naquela época ninguém podia ver a glória de Deus. Agora não. A plenitude da glória revelada em Jesus vai ser vista através dos seus sinais. Nós vimos a sua glória. Então João vai narrar, nós falamos sobre isso. Ele vai escrever 7 sinais miraculosos de Jesus, para mostrar o que? Nós vimos a sua glória aqui. Nós vimos a sua plenitude. Jesus revelou isso para nós. A lei em Êxodo mostra o amor pactual de Deus. De que forma? Pela lei. Pela lei, Deus estava mostrando que eu amo o meu povo. Por isso eu estou dando mandamentos, leis, pelo meu amor, através desse pacto, dessa lei. Agora, o que está acontecendo? Deus está mostrando da mesma forma o seu amor, um amor pactual, só que vai acontecer através da morte de Jesus. Um novo pacto, uma nova aliança, onde Deus também está mostrando o seu amor a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Jesus, Deus unigênito, próximo ao Pai. João vai dizer que aquele que está junto do Pai o tornou conhecido. Só quem estava tão próximo ao Pai, só quem estava tão perto do Pai, poderia revelar a plenitude do Pai. E quem estava lá? O Filho Jesus Cristo. Então, ele veio para revelar a plenitude de Deus aos homens. Que introdução! Como ele começa, né? Já dando essa introdução ao seu livro. E agora ele vai continuar. Vamos lá, versículo 19 ao 28. Este foi o testemunho de João, mais uma vez falando de João Batista, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo, ou ungido, Messias, não sou. Deixou bem claro.
Perguntaram, e então, quem é você? É Elias, porque os judeus têm essa expectativa da vinda de Elias, porque como Elias não passou pela morte, pelo menos visível, né? Ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, amém? Sim ou não? Ele subiu aos céus como? Num? Fala, gente, bota pra fora. Num redemoinho. Pegadinho. Todo mundo acha, foi numa carruagem de fogo. Não. Passou uma carruagem de fogo e Deus o levou através de um redemoinho. Então ele foi, levado. Então os judeus acham ainda que Elias voltará pela profecia que existe, nos livros do Antigo Testamento, mas se referindo a João Batista. Então, estando você, é Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele disse, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Temos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bem, o que o apóstolo João nos quer falar aqui sobre João Batista? João, ele faz alusão a Isaías. E quando ele cita o texto de Isaías, ele está mexendo com a profecia judaica de um novo êxodo e da redenção do cativeiro. O que aconteceu com o povo no Egito? Deus foi lá, levantou Moisés, trouxe Moisés do deserto. Moisés não estava no deserto? Lá em Midian, Deus trouxe ele do deserto de volta ao Egito, e ele leva o povo caminhando pelo deserto, atravessa o Mar Vermelho em direção a Canaã. João se coloca do outro lado do rio, no deserto. Então todos pensam que, ele deve ser aquele que Deus está enviando para a redenção de Israel. Ele fala, é você? Não. Eu sou aquele que está anunciando algo aqui que vai acontecer. Eu estou anunciando um novo êxodo, sim. Não o que vocês estão esperando. Ele está anunciando um êxodo, sim, algo que Deus vai fazer. Deus vai tirar o seu povo, a redenção do cativeiro, sim, mas ele estava esperando do cativeiro dos romanos. João está anunciando algo muito maior. Não, ele vem aí. Ele vem para fazer essa obra. João Batista está falando daquele que viria, ele é apenas aquele que estava preparando o caminho. O que ele faz? Ele começa a batizar. Mas espera aí, nós até falamos isso no estudo dos livros anteriores. O batismo era algo aplicado aos gentios. Judeus não se batizavam. Judeus se circuncidam. Os homens. Trazendo para o dia de hoje aquela operaçãozinha de fimose que às vezes a criança tem que fazer, vai lá e corta a pelezinha no órgão genital do menino, vai lá e mata, esse aqui é judeu, pronto. Mas quando alguém que era gentio se convertia à fé judaica, o que se fazia? Um batismo, um lavar, para que aquela pessoa pudesse se purificar completamente de todos os pecados do paganismo e ser aceito como filho de Deus, um verdadeiro israelita, e ter a salvação em Deus. Só que aqui João está oferecendo um batismo, não é aos gentios não. Ele está oferecendo um batismo para os judeus. Olha a crise que começa a surgir. É um novo êxodo, é um novo momento, é algo novo que está acontecendo. Mas peraí, o que você está batizando? O que você está batizando? Não estamos entendendo,
que João estava dizendo? Olha, o que Deus está fazendo, esse novo êxodo, não é o êxodo do poder terreno, como lá vocês saíram do Egito, e que vocês agora querem que saia debaixo do governo romano. Agora é algo que está sendo debaixo do governo do pecado, do governo de Satanás. Jesus vai tirar vocês disso. Deus está tirando vocês disso e levando vocês para uma plena restauração, quebrando esse cativeiro do poder do pecado sobre a vida de vocês. E aí o que João anuncia como a sua mensagem? Arrependam-se. Arrependam-se. Por isso ele oferece o batismo aos judeus, para dizer algo novo, que não sou eu que vou fazer, eu estou só preparando o caminho daquele que virá, que é maior do que eu. E ele diz: eu não sou digno de carregar as sandálias. Sabe por que ele fala isso? Porque quem carregava as sandálias dos senhores eram os escravos. Os escravos iam carregando os pertences, as sandálias, para segurando as sandálias, as minhas sandálias. O escravo ia lá e calçava. Tira minhas sandálias, o escravo tirava. João diz: eu não sou digno de ser considerado escravo daquele que vem após mim. Quem viria após ele? Jesus Cristo. Então João, o apóstolo, está botando essas declarações aqui para dizer: olha, Deus já estava fazendo algo tremendo e maravilhoso. E o próprio João Batista testemunhou aquele conceito jurídico que vale, legal. Ele está testemunhando como povo de Deus. Ele mesmo não se achava digno de carregar as sandálias de Jesus. Por quê? Porque Jesus não era um homem qualquer. Jesus estava em carne, mas era a própria encarnação de Deus na terra. E ele testemunhou disso. Ele estava testemunhando disso. Amém? 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, aqui João Batista ainda, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a declaração de João Batista, como vai se ligando ao que ele está fazendo, o ato do batismo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha a declaração de João Batista, irmão. Eu mesmo não o conhecia. Eles eram primos. Vocês lembram disso? Eles eram primos. Olha que declaração que João Batista faz. Eu mesmo não o... Porque ele achava que ele era o priminho, filho da titia Maria. A tia Maria é tão boa. Tio Zé é meu primo. Só que quando ele cresce, ele olha e vê: opa, ele não é meu primo carnal. É muito mais do que isso. Eu achava que conhecia quem era ele, quem era Jesus. Eu não o conhecia. Olha que declaração forte como o apóstolo João coloca isso aqui. Onde que eu estava? 31, né? Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito. Espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Então se refere à pessoa do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sempre que estiver com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Não escreva Espírito Santo com letras iniciais minúsculas. Nem Jesus, nem Deus. Estamos falando de um nome próprio, de pessoas. Então tem que ser letra maiúscula como você escreve o seu nome. Amém? Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito
descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testemunho que este é o Filho de Deus. Olha como o apóstolo João está construindo a introdução do livro, mostrando, olha, João Batista deu testemunho. Vocês acreditam que João Batista era um profeta enviado por Deus? Então, vocês têm que acreditar na palavra que ele disse. Ele testemunhou que ele é o Filho de Deus. Por que João Batista fala do Cordeiro de Deus? Irmão, ele está mostrando a figura lá de trás, o Cordeiro Pascal, o bode expiatório, os cordeiros dos sacrifícios rituais, que eram o quê? Para perdão de pecados, para reconciliação com Deus, para que o homem se aproximasse de Deus. João Batista está falando, Deus agora está mostrando algo novo. Não é mais o sacrifício com animais. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro sacrifício. Ele é o pleno sacrifício. Ele é o sacrifício completo, final. Eu não precisarei mais fazer nada de sacrifício para me reconciliar a Ele. Com Deus eu tenho que ir a Cristo Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Então quando ele usa essa figura, ele está apontando lá para trás, dizendo, olha, Ele é o Cordeiro. Você acredita que aquele Cordeiro que você sacrifica lá no templo te dá o perdão dos pecados? Então, esqueça isso, porque esse que está aí é o Cordeiro de Deus. Ele é o próprio Deus que está aqui. João diz que vem preparar o caminho dele. Ele prepara o caminho de Jesus, o caminho dessa nova redenção. O Espírito Santo, para os judeus, eles creem que essa descida do Espírito Santo seria a revelação do início de uma nova era, da era messiânica. Então eles esperam até hoje uma grande descida, estão esperando a grande descida, os que não se converteram, a descida do Espírito Santo. E João está falando, olha, o Espírito Santo já desceu. Quando ele desceu sobre Jesus, já marcou a era messiânica. Já começou. Irmãos, desde que Cristo veio até o dia que Cristo voltará, nós já estamos vivendo os últimos dias da face da terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quando será o último, nós não sabemos. Mas desde lá até a volta de Cristo, estamos vivendo os últimos dias. Mas João está fazendo algo mais ainda. Porque quando se olha para o Antigo Testamento, se lembra do Espírito Santo vindo sobre uma pessoa, era o símbolo da unção. O Espírito Santo descendo sobre a pessoa, a unção profética sobre aquela pessoa. Quando você vai ao Antigo Testamento, você vê lá, o Espírito veio sobre aquela pessoa, veio sobre ele. Unção profética. João Batista está dizendo, olha, eu vi, eu testifico, ele é o Filho de Deus, porque eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele. Então não há dúvidas, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Versículos 35 a 42. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus.
Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Primeiro, irmãos, porque o apóstolo João coloca isso aqui? Porque João Batista está recomendando 2 dos seus discípulos para seguirem Jesus. Isso é muito significativo. Por quê? Porque quando um mestre recomendava aos seus discípulos para seguirem outro mestre, significava que este estava reconhecendo a superioridade do outro. Então, o fato de João Batista dizer: vão, sigam ele, ele está dizendo que ele é o mestre superior a mim. Eles já eram discípulos de João, mas João está dizendo: não, vocês têm que seguir a ele. Eu preparei vocês para ele, sigam. Testemunhar, aqui André vai testemunhar ao seu irmão. Então, testemunho, aqui João apóstolo está colocando já o testemunho da igreja, muito valoroso, porque o que é testemunhar a respeito de Jesus? É apresentar as pessoas a Jesus. Ele foi a Simão e disse: olha, encontramos o Messias, e levou ele a Jesus. Simples, ele é que era o próprio Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é: você vai ser curado, você vai ter prosperidade. A mensagem do Evangelho não é: Jesus vai resolver todos os seus problemas, você vai ter paz o tempo todo, sua alegria nunca vai acabar, você vai ser feliz o tempo todo. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a salvação dos nossos pecados. Simão, achamos o Messias, achamos aquele que é o prometido para trazer a redenção a nós, aquele que João Batista estava falando, lembra? João Batista vem falando um tempão, apontou para ele: é ele, vamos lá, eu vou te levar até ele. É isso que nós temos que fazer, anunciar, mostrar às pessoas. A quem André foi falar? Ao seu irmão. O maior testemunho que nós podemos dar é dentro da nossa família, aos amigos mais chegados, aos vizinhos. Por que às vezes parentes nossos não se convertem com o nosso testemunho? Essa semana a gente estava um dia tarde lá em casa e a Kátia passou lá por um canal e tem um programa que eu detesto. Eu acho assim, o mundo da picada, isso são televisão, mas tudo bem. Um programa que bota ali familiares, um discutindo com o outro, né? E um batendo boca com o outro, brigando, porque ele é isso, porque ele é isso, não sei o que, e sai na pancada. De repente parou ali, acabou ficando ali naquele canal, quem estava conversando, e parou ali, e de repente a gente vê no meio ali 2 meninas e uma mulher no meio, um saião, uma blusa, e se identificando como cristã. E a filha dizendo: ela me odeia. Ela já mandou eu sair de casa. Ela não gosta de mim. Ela já me disse que eu não deveria ter nascido. Nós estamos falando: meu Deus, como uma filha vai se converter a Cristo por testemunho desse? Nosso maior testemunho é onde, irmãos? Dentro de casa, familiares, amigos chegados, que tem que ver em nós Cristo Jesus. Porque a gente pode pregar a melhor mensagem, você pode conhecer a Bíblia e chegar para qualquer membro da sua família e dizer: aqui eu vou te explanar tudo. E o Senhor vai dizer: essa pessoa aí, você é fofoqueiro, você é brigona, você é isso, você é aquilo, você fala palavrão, você é 71, você engana todo mundo e tal. Agora quer me falar que Jesus é bom? Eu jamais vou estar na sua igreja. Por que André consegue trazer o seu irmão? Porque André dava já um bom testemunho. E quando Simão, Pedro, ouve André falar desse Cristo, do Messias, ele diz: opa, vamos lá, eu quero conhecer ele. Pense nisso. Você
poderia estar aqui com muitos lugares aqui preenchidos com os teus familiares. Não estou dizendo também isso dependa só de você, é a graça e misericórdia de Deus. Mas a pergunta é: você tem testemunhado de Jesus com a sua vida para que eles possam ver Cristo em você? Fechando parênteses, voltando aqui para o texto, algo maravilhoso que acontece, irmãos, e que às vezes a gente pode pensar assim, passa despercebido, né? O versículo 42, Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus muda o nome de Simão. Vamos voltar ao Antigo Testamento. Vocês lembram de um cara chamado Abrão? Quem lembra dele diz amém. Abrão teve o seu nome mudado para Abraão. Nota 10. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai, que teve o seu nome mudado para Sarai. Vocês estão excelentes. Depois, mais à frente, vem Jacó, que luta com Deus. E naquela luta ali, seu nome é mudado para Israel. E fechando, agora eu quero ver, para dar aquela nota 10 para vocês, né? Moisés, antes de morrer, ele passou a liderança do povo para um certo homem, que nós conhecemos por um nome que é de Josué, não é isso? Mas qual é o nome de Josué? Não lembro? Dá para 10. Tá bom, vou dar 8,5 para vocês. Oséias. Quem mudou o nome de Abrão? Quem mudou o nome de Sarai? Quem mudou o nome de Jacó? Quem mudou o nome de Oséias? Quem muda nome? Quantas vezes eu já vi isso aqui, eu nunca pensei nisso. Pela primeira vez ao preparar esse estudo, eu falei, é mesmo? Por que isso está aqui? Por que Jesus muda o nome de Simão? Porque, e João, apóstolo, coloca isso aqui, porque João está dizendo, ele é Deus, porque só Deus muda o nome do ser humano para dar um novo sentido à sua vida, para dar um novo significado ao seu viver. Olha que coisa maravilhosa. Eles deixam João Batista falou, olha, sigam ele é o Cordeiro de Deus, vai lá, sigam ele, porque ele é um novo momento, eu só preparei, vai lá. E aí quando Simão chega, estamos aqui, Simão, né? De cara, Simão, esquece, você vai te chamar agora Cefas, ou em grego, Pedro. Esse vai ser o teu nome agora. Eu estou mudando a tua história. Eu estou mostrando que agora é um novo momento, uma nova aliança. Tudo está se fazendo novo. Tudo que passou era apenas uma sombra. Todo o Antigo Testamento estava apontando para algo maior. E eu estou aqui para mostrar esse algo maior, porque eu sou o Filho de Deus. Tudo isso que eu falei se resume nisso aqui. Jesus olhou para Simão e disse, você será chamado Cefas. Mas Pedro entendeu. Simão entendeu o recado. Aqueles que lessem isso aqui entenderiam o recado. Amém? Fechando. Verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Então eles se conheciam, moravam conterrâneos. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?
Disse Filipe: vem na igreja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita. Se você quiser sublinhar essa expressão, verdadeiro israelita, depois eu vou explicar por quê. Verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Sublinha aí, falsidade, ou a palavra sinônima que estiver na sua tradução, para que você depois, enquanto ler de novo, você entenda por que Jesus falou isso. Vamos prosseguir. 48. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos lá. Que declaração que Filipe faz a Natanael, né? Natanael, encontramos o Messias, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. O nome dele é Jesus, ele é de Nazaré, filho de José. Ele vai lá e dá um testemunho, já confirmando: ele é o Messias, ele é aquele que é prometido. E Natanael, a princípio, fica assim, né? De Nazaré, né? De Nazaré, tem alguma coisa boa de lá? Messias vindo de lá, por quê? Porque Nazaré era uma cidade pequenininha, uma cidade sem relevância em Israel. E aí, convenhamos, né? O Messias, o rei de Israel, o prometido, vai vir de uma cidadezinha assim, né? Poxa, ele poderia vir de Jerusalém. Coisa assim mais, né? Oh, cidade demais. De onde ele é? Nazaré. Hã? Nazaré? Sabe aquele desprezo? Porque a ideia do Messias é de que ele seria algo, né, superior, seria de uma elite, viria para reinar e governar. Então, peraí, como é que ele pode vir de algum lugar, né, lá do interior, lá do meio do mato? Não pode vir de uma cidadezinha sem importância nenhuma. Ele fica meio assim, mas vai, porque Filipe falou com tamanha convicção, então ele vai lá para conhecer, né? E quando ele chega, Jesus diz para ele aquilo que eu pedi para vocês sublinharem, né? Aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael certamente entendeu isso aqui na mesma hora, porque que Jesus está fazendo aqui um trocadilho. A palavra Jacó, o nome Jacó, você lembra o significado dessa palavra, desse nome? Enganador, mentiroso. Vamos trazer para o português carioca. Se ele Jacó nascesse hoje, ele ia ser o quê? 7-1. Isso aí é o 7-1. Ele sempre está passando a perna. Tanto é que ele passou a perna no pai, né? Ele achou que ia passar a perna no tio, acabou, né? Ele mesmo sofreu. Então, enganador, falso. O que Jesus diz para Natanael? Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ele está fazendo trocadilho com a palavra Jacó e Israel, dizendo: ó, você não é, já vejo, eu sei como é o seu coração, não é com engano, com falsidade, você tem um coração voltado para Deus, você é aquele verdadeiro israelita, realmente você já tem algo dentro do teu coração, já estou vendo isso. Então Natanael olha: opa, peraí, esse homem sabe tanto sobre mim, como ele pode afirmar isso sobre
o meu interior, o meu coração, ele me conhece tanto assim, porque para a gente pode entender, a gente vê isso aqui e não vê nada, irmão, mas eles estão falando que Jesus estava tocando na história de Israel. Jacó, que é transformado por Deus, seu nome muda para Israel, príncipe de Deus, você não vai mais enganar, agora você é um homem transformado. Eu estou te colocando na linhagem messiânica, na minha aliança. Ele olha para Natanael e diz: você é um verdadeiro israelita. Você já tem essa aliança, você já está, eu vejo que o coração está voltado para mim. Na mesma hora, Natanael o reconhece como Deus e Messias. Porque quando Jesus fala: eu te vi sentado debaixo daquela figueira, ele: o Senhor está vendo o meu coração, e peraí, ele estava aqui, eu vim com o Felipe de lá, não tinha ninguém à nossa volta, ele estava, quando a gente chegou aqui, quem encontrou ele, como é que ele sabia que eu estava lá? Ele vê que há algo sobrenatural, um conhecimento sobrenatural, e não resta nada a ele a não ser declarar, versículo 49, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas um que reconhece a divindade, reconhece a identidade de Cristo Jesus. Daí o Senhor vai falar para ele: você vai ver coisas maiores. Ele fala: olha, vocês verão o céu aberto. Para o judeu, falar em céu aberto significa: algo novo vai acontecer, revelação vem aí, algo de Deus vai descer, o céu se abriu. Jesus diz: vocês verão o céu aberto, algo novo. E aí ele vai dizer mais ainda: os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmão, isso lembra alguma coisa a vocês? Jacó, na sua viagem, dorme, e ele em sonho, ele vê o que? Do céu, da terra para o céu, uma escada, e nessa escada subiam e desciam o que? Anjos. E ele diz: este é o lugar onde Deus está aqui, anjos estão subindo e descendo do céu. O céu se abriu, essa escada está subindo até lá. Jesus diz: você acreditou porque eu disse que te vi embaixo da figueira? Você vai ver coisa maior. Você vai ver o céu aberto. Você vai ver um novo caminho, a nova escada, aquela escada que Jacó viu, que ligava a terra ao céu. Sou eu que estou aqui. Jesus é o caminho, Jesus é a escada. Ele é o Filho de Deus. E assim como Jacó, ele fez lá o trocadilho, né? Você é um verdadeiro israelita, em quem não há engano, falsidade. O que ele está dizendo sobre essa escada? Assim como Jacó, o genuíno israelita, recebeu aquela revelação, você vai receber a nova revelação, que é muito superior àquela. Aquela era apenas uma sombra, agora está aqui a verdadeira, que sou eu, o Verbo que se fez carne e está entre vocês. Irmão, que capítulo 1 é esse? Como o apóstolo destrincha isso e já mostra as primeiras testemunhas que reconhecem que ele é o Filho de Deus. E que toda a igreja diga amém. E assim nós vamos avançar nos próximos capítulos. E João vai continuar mostrando que Jesus é o que João está mostrando, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus. Vamos gravar isso? João está falando no seu livro que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Semana que vem, capítulo 2.
Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por mergulharmos em águas que nós nunca mergulhamos, em ver as Escrituras de um modo que nós nunca vimos. Como é bom, Senhor, ver, ainda de uma forma ainda tão rasa, tão superficial, entender o verdadeiro sentido do que Teu Espírito inspirou ao Teu servo a escrever. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse primeiro capítulo, por tudo que aprendemos aqui nessa noite, porque nós queremos sair daqui com essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel, a plena revelação de Deus, o Verbo, a Palavra. Tu és tudo. Tu estavas no princípio. Tu és o Senhor e não há outro igual a Ti. Muito obrigado por esta noite, pelo estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga: vamos aplaudir ao Senhor Jesus.